quase concluindo essa playlist sobre rotina contábil, ou então rotinas contábil, que são apenas anotações minhas da época que eu trabalhei no escritório de contabilidade. Eu estive presente no escritório de contabilidade em 2023, na metade do ano. E aí o que eu fiz? Então eu fiz anotações, né? Estive trabalhando no escritório por apenas, eu não vou lembrar quanto tempo exatamente, mas foram 40 dias, entre aspas, porque cada dia que lá estive, que era uma vez por semana ou duas, no máximo duas, por meio período apenas, eu só queria mesmo trabalhar nesse escritório para ter uma noção, sabe? E aí pedi para esse meu conhecido, ele me permitiu estar lá uma vez por semana. E aí então eu fiz anotações em papel, como esse aqui, ó, que é o que eu tratarei no vídeo de hoje, 36º dia. Então, na verdade, foram 40 dias, exatamente, que como se fossem 40 semanas, né, não dias. Mas eu coloquei como dia 1, dia 2 e assim por diante. Mas, antes de quase finalizar, porque são 40 e hoje é o 36º, e talvez eu já traga inteiramente esse 36º no vídeo de hoje, eu preciso sempre dizer que, nesse período que lá estive, pude compreender algumas coisas básicas. Entre elas, que todo escritório de contabilidade ele se organiza a partir de departamentos gerais de contabilidade. Então, existem vários, mas os 4 principais departamentos, isso fica aí de testemunho mesmo aqui no vídeo, né? Então, o primeiro deles é o departamento de contabilidade em si. O segundo é o departamento de folha, ou então de recursos humanos, ou então departamento pessoal. O terceiro é o departamento fiscal e o quarto, ou né, o que lida com tributos, né? E o quarto é o departamento legal, que lida com abertura, encerramento de empresas, entre outras áreas. Mas existem outros departamentos. Só que os 4 básicos são esses. Eu tive a minha brevíssima experiência no departamento contábil, ou seja, no departamento que é a porta de entrada de um escritório de contabilidade. Se eu tenho um escritório, que eu ainda não tenho, mas supondo que eu tivesse, a primeira coisa que eu preciso fazer ao receber o cliente e ter os seus documentos para realizar a sua contabilidade, eu preciso começar na contabilidade, ou seja, realizar dar início aos primeiros dados desta empresa para que todo o resto funcione. Tendo dito isso, então a minha breve experiência foi no departamento de contabilidade, não foi em folha, nem fiscal, nem legal. O departamento de contabilidade em si, ele é organizado ou então estruturado em etapas. E quais são essas etapas? São 4 básicas, existem outras? Sim, mas as 4 introdutórias ou então fundamentais são escrituração, conciliação, encerramento e a emissão de relatórios. O que é a escrituração? É o famoso débito e crédito. Então, isso é a escrituração, como uma das etapas da contabilidade. O que é a conciliação? É verificar se essa escrituração está correta. E o que é o encerramento? Encerrar, né, como diz a palavra, tudo que foi feito na contabilidade, naquele período. E, por fim, a emissão dos relatórios, que é o resultado final do departamento de contabilidade. E o que é a emissão dos relatórios? Termo de abertura, o diário, balanço de verificação, balanço patrimonial, a DRE, a DMPL, o plano de contas e o termo de encerramento. É basicamente isso. Tendo feito essa introdução de 3 minutos e pouco, que eu sempre faço nos meus vídeos, então hoje vamos aqui tratar sobre o 36º dia, que aconteceu no dia 4 de agosto de 2023. Nós estamos no dia 26 de fevereiro de 2026, portanto isso aqui já tem mais, 2024, 2025, mais 2 anos, pelo menos, né? E enquanto eu não concluo essas notações minhas aqui, eu não vou ou não pretendo iniciar um escritório. Então, 36º dia, que aconteceu numa sexta-feira, eu fiquei o dia todo nesse escritório e aqui tem uma frase, entre aspas, que o contador me passou. Contabilidade é a linguagem jurídica da empresa. Ah, só para constar, eu sou contador também, né? Por formação, eu só não tenho o meu CRC porque eu não quis lá ativar ainda, não tenho escritório, né? Tá, então, contabilidade é a linguagem jurídica da empresa, segundo esse contador. Então, iniciando a empresa número 5, até esse momento eu já tinha feito a contabilidade de 5 empresas. Contabilidade é a parte para fins jurídicos. O nome da empresa eu não vou mencionar aqui, mas é uma empresa que lida com instrumentos musicais. Eu fiz a contabilidade referente aos anos 2021, 2022 e 2023. Então, veja que eu fiz de 3 anos seguidos. Porque é bem comum, às vezes não, né? Mas é bem comum que escritórios de contabilidade acabem assumindo a contabilidade de uma empresa que está em curso, que saiu do escritório, sabe? Ou então que aquele escritório não está dando conta de fazer a contabilidade, então contrata um outro sub-escritório para fazer a contabilidade, que é o que aconteceu aqui. Então, qual que é o primeiro passo? Recebi os documentos dessa empresa, 2021, 2022, 2023,
uma empresa de instrumentos musicais, inclusive bem grande aqui em Curitiba. E a primeira coisa que eu fiz foi realizar o cadastro dessa empresa no sistema desse escritório, que ele utilizava o SCI naquele momento. Então eu fiz a consulta do CNPJ no Google mesmo, você coloca assim, ó, consultar CNPJ, e coloca o número, e lá você consegue imprimir o cartão CNPJ. E com esses dados você consegue realizar o cadastro da empresa no sistema. Ou também, não só a consulta do CNPJ, mas também a consulta do QSA, que é o quadro societário, né? Para saber quem são os sócios. Isso se você não tiver o contrato social em mãos. Com base nisso, você também consegue acessar a CNAE dessa empresa e consegue iniciar todo o cadastro, então, da empresa. Claro que nesse caso aqui, esse escritório usava o sistema SCI, se não me engano, é isso, né? E aqui na empresa a gente tem, aqui no canal eu tenho, né, nesse meu período de aprendizado era SCI, mas aqui no canal, a parceira do canal, eu sou inclusive embaixador dessa empresa, é a Macro System, que é um sistema de contabilidade web. E aí uma das coisas legais desse sistema, que eu ainda não comecei a utilizar porque eu não tenho escritório, mas pretendo utilizá-lo, é que nesta fase aqui de cadastro de empresa, não é necessário fazer uma consulta de cartão CNPJ, então QSA, porque isso é feito de forma automática. Uma vez que você digita o CNPJ da empresa no sistema, que é 100% web, ele já puxa quase todas as informações que são necessárias para o cadastro da empresa. Desde nome de sócios, o quadro societário, como eu já disse, né, a quantidade de cotas ou então a participação, endereço da empresa, CNAE, entre outros dados. Tendo dito isso, então, fiz o cadastro dessa empresa naquela época e parti para a segunda parte, que é começar de fato a escrituração, né? E aí comecei escriturando a parte fiscal, somente a provisão, né, o provisionamento apenas do Simples Nacional. Então, o débito já no sistema naquela época, 2372, o Simples Resultado, e crédito Simples a recolher, Simples Nacional. Porque essa empresa, apesar de ser bem grande, ela é uma empresa do Simples. E aí também realizei a escrituração da integralização do capital, né? Então, débito em caixa e crédito em capital social. Isso na data do dia 4/4/2021, lembrando que isso aqui é de 2023. Portanto, eu estava fazendo a contabilidade anterior, né? Fazendo um pouco por vez para colocar em dia todos os lançamentos. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou ter que ter uma parte 2 mesmo do dia 36, continuando a partir desse ponto que é a escrituração. No próximo vídeo, já quero tratar um pouco sobre conciliação. Isso, né? Conciliação desta empresa de instrumentos musicais. Fico por aqui, então, valeu!